Olá, meus amigos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que vocês estão a assistir a esta aula. Vamos aqui começar mais uma aula de processo do trabalho. E o tema de hoje é, para que a gente saiba, recursos. Aula introdutória sobre os recursos da Justiça do Trabalho. Conceito: o recurso é o reexame de uma decisão. Vamos lá dizer, né, que você ingressa com a reclamação trabalhista, porém você não fica satisfeito com o resultado. Ou de a sentença na sua totalidade, ou de parte da sentença. Vamos dizer que você ganha horas extras, porém não ganha adicional noturno, e você julga que tem todas as provas, o depoimento das partes, a apresentação das folhas de ponto lhe daria aquele direito. Após, claro, né, você embargar e o órgão do judiciário lhe dá a resposta, na figura do magistrado, e você mesmo assim não concordar, caberá os recursos. Lembrando que embargo não é bem um recurso, ele é um incidente processual, antes, né, da apelação da Justiça do Trabalho, que é chamada de recurso ordinário. Sobre os recursos trabalhistas, existe, né, a recorribilidade imediata das decisões. Elas não são recorríveis de imediato. Você tem que esperar a sentença dentro do prazo processual para que depois você venha a recorrer. Decisões interlocutórias são irrecorríveis. Claro que toda situação há uma exceção e dentro das exceções você pode sim ingressar na esfera recursal, mas são raras exceções. Um exemplo, né, é a exceção de competência absoluta da Justiça do Trabalho, que aí você tem que ingressar mesmo com recurso ordinário, caso, né, o magistrado julgue que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar aquela causa, ou então referente à competência relativa territorial, que aí cabe também rito ordinário, mas são poucas as situações que caberá um recurso. O recurso também ele tem efeito devolutivo em profundidade, ou seja, os recursos no processo do trabalho são dotados unicamente da regra do efeito devolutivo. A única exceção é referente ao que ele vai ser julgado no tribunal de dissídio coletivo. Geralmente, né, eles são devolvidos para o órgão de origem. Na Justiça do Trabalho, se você tiver dúvidas sobre quando é um prazo processual, não se preocupe, chute 8 dias. Se você tiver dúvida se é realmente 8 dias, chute 5 dias, que é os embargos de declaração, que podem ser feitos logo após a sentença, caso, né, fique alguma obscuridade, contradição ou omissão no julgamento do magistrado. E aí, claro, né, que tem também o pedido de revisão do valor da causa, que é um incidente que você tem 48 horas, ou então recurso extraordinário, já após o tribunal, de 15 dias. Outras dicas também interessantes. No processo do trabalho, litisconsórcios com procuradores distintos, eles não possuem prazo dobro, como é no CPC, de 2015, onde tem escritórios distintos com advogados distintos, eles teriam prazo em dobro para recorrer. Esse caso aqui não ocorre na Justiça do Trabalho. Já as pessoas jurídicas, direito público, União, Estados, né? Pessoas jurídicas da administração pública direta e indireta, e o Ministério Público do Trabalho possui sim prazo em dobro para recorrer, mas não para apresentar contrarrazões. E atenção, empresa pública e sociedade de economia mista, exemplo de Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, eles não possuem essa prerrogativa de prazo em dobro para recorrer e também para contrarrazoar, que fique bem claro isso. Outra coisa importante também é que os recursos na Justiça do Trabalho têm efeito devolutivo. Regra do sistema recursal brasileiro determina que a matéria seja impugnada pelo recorrente, permite que a matéria impugnada pelo recorrente seja reexaminada pelo órgão superior hierárquico. Nesse caso, é o nosso Tribunal Regional do Trabalho na nossa região, que é de São Paulo, segunda região,
Quem é lá da região de Osasco, 15ª. Pernambuco, 6ª. Bahia, 5ª região. E assim, todos constantes lá no 679 da CLT, para quem tem alguma dúvida. O efeito devolutivo em profundidade transfere ao Tribunal Regional, além da análise dos pedidos formulados, a análise de todos os fundamentos relacionados à matéria impugnada, ainda que o recorrente não tenha pedido. Ou seja, o que você impugnou, que não concordou, vai ser examinado, além de outros que ele julgue que também deveria julgar. Então, o efeito é devolutivo em profundidade devido a isso, que ele julga além do que deveria ser examinado. Tem o efeito suspensivo também, que impede a produção imediata dos efeitos da decisão. Recebido o recurso, há o efeito suspensivo, que vai suspender a execução, provisoriamente, devendo a parte interessada aguardar o julgamento do recurso pela instância superior. Pedido de efeito suspensivo também funciona na ação cautelar para assegurar um direito sobre o medo do mesmo perecer, ou então o recurso ordinário interposto contra a sentença normativa. Isso lá constante no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 7701. Esses são alguns exemplos que essa é a única exceção que não tem efeito suspensivo. O juízo de admissibilidade de pressupostos recursais. Existem pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos é a capacidade, legitimidade e interesse. E os extrínsecos é recorribilidade do ato, representação, adequação, tempestividade e preparo. Eu costumo dizer que intrínseco é o CLI, né? Tem que ver se o cliente tem capacidade de legitimidade e interesse. Já os objetivos, que são os extrínsecos, recorribilidade do ato, representação, adequação, tempestividade e preparo. Interesse, né? O recurso tem que haver, né? O recurso ser útil e necessário à parte, sob pena de não ser conhecido. Tem que ver se há interesse da parte, se realmente vai ser útil, né? Necessidade e utilidade ao binômio utilizado. E, por fim, para que a gente encerre mais uma aula rápida sobre recursos na Justiça do Trabalho, fica aí a perguntinha. Assina-lhe a alternativa que apresente requisitos intrínsecos, genéricos de admissibilidade recursal, a sigla CLI, né? De cliente. Tem que ver se ele é capaz, legítimo e tem interesse. Assim já fica respondida a nossa questão. Não vou falar demais, porque essa daí realmente foi uma questão de graça. Quem estiver nos escutando pelo podcast, acesse o nosso canal do YouTube, melhor dizendo. É o Dr. Justo Responde. Lá vocês têm aulas de justiça referente a direito processual do trabalho, direito do trabalho, cálculos trabalhistas e perguntas do dia a dia. Espero ter dado minha contribuição. Se gostou, se inscreva no nosso canal, quem está pelo YouTube. Compartilhe o nosso vídeo e dê nosso like para dar uma forcinha aqui e fortalecer a nossa firma. Um forte abraço. Agradeço desde já a sua presença e até o próximo vídeo.